Já voltamos com Conexões e neste bloco o candidato Cimeison do PSC vai responder mais duas perguntas. A primeira pergunta que ele vai responder é sobre o tema mobilidade urbana, que foi sorteado por ele mesmo no primeiro bloco. Bom, candidato, falando de mobilidade urbana, o seu plano de governo prevê medidas para melhorar a mobilidade urbana em Goiânia? Vamos lá, Camila, esse é um tema tão relevante, talvez alguns anos atrás, 10 anos atrás, esse não seria um tema discutido em uma eleição em Goiânia. Mas hoje nós vemos como a nossa cidade cresceu e a própria política nacional do incentivo à indústria automobilística tem gerado algumas situações aos municípios e nós precisamos buscar resolver essas situações. E hoje a questão do trânsito, da mobilidade, ela se tornou um dos principais temas dessa eleição, uma vez que Goiânia é notório que nós precisamos de medidas emergenciais para resolver as questões de trânsito e mobilidade da cidade. Mas vamos começar falando de transporte público e aí falando de toda a questão da mobilidade. Hoje eu entendo que para resolver a questão de trânsito em Goiânia, nós precisamos definir qual é a nossa prioridade. Hoje o nosso modelo, ele prioriza o particular. Hoje toda a prioridade de trânsito ela é para o transporte particular. E eu entendo diferente. Eu entendo, Camila, que dentro dessa questão de trânsito, a prioridade ela deve ser do coletivo. 800 mil pessoas todos os dias na região metropolitana utilizam o transporte coletivo. Como não priorizar essas 800 mil pessoas? Então, a partir do momento que se elege a prioridade, nós podemos planejar em cima dessa prioridade, como a fiscalização ostensiva dentro daquilo que deve ser para que as empresas que operam transporte coletivo em Goiânia cumpram o contrato, e isso hoje, infelizmente no município, a atual administração faz vistas grossas e simplesmente não fiscaliza, e isso acarreta a falta de ônibus, o número adequado, e isso nos traz sérios problemas, atrasos, enfim, tudo isso que vocês conhecem muito bem. Então, nós entendemos que, a partir dessa fiscalização, nós vamos começar a dar novos rumos à questão do transporte coletivo. E, além de uma fiscalização efetiva, podermos, então, utilizarmos as tecnologias que já estão disponíveis em todo o mundo e não são usadas em Goiânia. Tecnologias para que o transporte coletivo, por exemplo, não fique parado no semáforo, possa ter um fluxo melhor, né? As tecnologias para que os sinaleiros sejam inteligentes, para que o trânsito flua melhor, tudo isso precisa ser usado. Além de cumprir aquilo que já está determinado pelo plano diretor da cidade, 102 quilômetros de corredores exclusivos, faixas preferenciais, tudo isso vinculado ao transporte coletivo. É preciso tirar o plano diretor da cidade da gaveta e fazer com que ele saia do papel e seja cumprido. E isso nós temos um compromisso na nossa gestão de que iremos cumprir o plano diretor, integrando os demais modais, como por exemplo as ciclovias, que já está inclusive determinado pelo Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que é um dos pontos principais para as grandes cidades ajudarem nesse processo da mobilidade da cidade, fazer um programa e parcerias, incentivos, o poder público assumindo essa situação, por exemplo, para também padronizar as nossas calçadas, a política de estacionamento com incentivo aos edifícios garagem, tudo isso é questão de mobilidade, né? E nós precisamos assumir essa responsabilidade, o poder público tem que assumir essa responsabilidade. Calçada, ciclovias, priorizar o transporte coletivo, as faixas preferenciais, a utilização das tecnologias e fazer com que a MT cumpra a sua função, não a função apenas de multar, mas a função também de orientar e educar o trânsito. Bom, candidato, agora nós vamos para a última pergunta. O tema sorteado pelo senhor no primeiro bloco foi saúde. Aí um tema bem polêmico, já que muitos analistas acreditam que a saúde pública é um dos principais gargalos em Goiânia. O que o senhor deve fazer, caso eleito, para melhorar as condições de trabalho dos servidores e também o atendimento à população? Muito bem, Camila. A questão da saúde, ela não é um dos principais, ela é o principal gargalo e tema hoje em Goiânia. Nós estamos vivendo um tempo onde se aplica muito em saúde e os resultados são precários.
E eu digo que isso é falta de gestão. Essa atual administração não tem conseguido ter a competência necessária para administrar a saúde. 600 milhões aplicados na saúde e a qualidade do serviço não aparece. Nós tivemos agora um exemplo clássico, fora esses 600 milhões, esse ano veio mais 30 milhões do governo federal apenas para aplicar em compras de insumos, de material para os centros, postos de saúde. E agora, quando veio a vacinação da H1N1, faltou algodão para vacinar a população. Qualquer posto, se você sair da sua casa hoje e for em qualquer posto de saúde, vai estar faltando sabonete para o médico lavar as mãos, vai estar faltando copo, vai estar faltando papel toalha, enfim, a estrutura da rede ela está totalmente comprometida e o dinheiro veio. E eu falo para você, alguma coisa está errada. O dinheiro está vindo, se aplica vultuosas quantias na saúde, mas a qualidade do serviço não aparece, está cada vez pior. Então isso é uma questão de administração. Quando nós avaliamos a saúde, vamos pegar desde o início, os projetos preventivos para a saúde. Onde estão? O governo federal tem mais de 50 bons projetos na área de prevenção e Goiânia não aplica, né? Sequer busca esses projetos. Isso é uma falta total de gestão. Partimos para uma segunda etapa das consultas, dos exames, dos medicamentos, totalmente comprometido. Você que está nos ouvindo precisa da saúde, você precisa ficar na fila. Quanto tempo para conseguir uma consulta? As especialidades, então, uma outra etapa da saúde, 6 meses, às vezes até mais esperando. A última etapa da saúde, as UTIs, é praticamente uma sentença de morte hoje precisar de uma UTI em Goiânia. Então, quando o problema não é pontual, o problema está em todo o ciclo, isso mostra falta de gestão, falta de capacidade administrativa. Então, o que nós daremos à rede de saúde é a administração. Nós faremos, não vai ter esquema na nossa administração. O que vier de recurso vai ser aplicado diretamente para aquilo que deve ser aplicado para a qualidade do serviço. Esse vai ser um tema da nossa gestão, qualidade do serviço público. Além dessa questão administrativa, nós entendemos que alguns projetos são fundamentais hoje para a saúde. É inconcebível Goiânia hoje não ter nenhuma UPA. UPA é as Unidades de Pronto Atendimento, que é um programa do governo federal, que já funciona desde o governo Lula, e Goiânia não tem ainda nenhuma. Aparecida já tem, Anápolis já tem, Senador Canedo já tem, São Paulo tem mais de 50, do Rio de Janeiro tem mais de 50, em Goiânia não tem nenhuma. Isso é falta de compromisso público. Nós não podemos aceitar essas situações mais em Goiânia. E essas UPAs são importantíssimas no projeto de nos ajudar a melhorar a questão da saúde, das filas e dos atendimentos. E temos programas inovadores, como a entrega do medicamento em casa aos pacientes com debilidade de locomoção. Isso já funciona muito bem em Senador Canedo, e é esse programa que nós estaremos trazendo aqui para Goiânia, exatamente no mesmo formato. Enfim, nós entendemos que a saúde hoje ela deve ser a prioridade máxima dessa próxima gestão. É um caos hoje o que vemos na saúde. A rede ela tem que valorizar o profissional, não só na questão salarial, mas em um diálogo franco e aberto, e valorizar o profissional da saúde também com equipamentos dignos para que ele possa trabalhar. É inconcebível um profissional de saúde não poder lavar as mãos ou ter um material básico para que ele possa exercer a sua função. O candidato Cimeison já respondeu a 5 perguntas que foram sorteadas por ele no primeiro bloco. E no próximo bloco, ele vai poder falar abertamente sobre o plano de campanha e vai ter 5 minutos para isso. Não sai daí, o Conexões volta em instantes.